Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu vim trazer a primeira carta da gestão da Komatsu. Ela vai ser uma carta publicada mensalmente e vai estar sempre no site da Komatsu para quem quiser entrar lá e ler. Bom, nessa primeira carta eu quero trazer um pouco mais sobre o nosso primeiro fundo, o Komatsu Ações Globais. A gente desenvolveu ele com um propósito muito ambicioso, né, de ser o melhor fundo de ações para diversos tipos de investidores, né, todos os tipos de investidores. Mas como que a gente conseguiria, né, fazer um produto para todo mundo, se cada um é diferente? Bom, a gente conversou com bastante gente, bastante cliente, bastante investidor, bastante parceiro, e a gente chegou numa intersecção ali de interesses. A maioria deles tinha intersecção de interesses ao redor de fazer um investimento por longo prazo, com um risco controlado e sem precisar se preocupar com timing de mercado. Então, sem precisar comprar na baixa, vender na alta e sempre estar podendo fazer aportes recorrentes, por exemplo. E aí a gente chegou nessa intersecção de interesses. E por que ações, né? Se a gente tem juros tão altos no Brasil? E bom, como vocês podem ver nesse gráfico, realmente investir no Brasil não é fácil, e investir em ações brasileiras não é fácil porque a renda fixa rende muito, né? E aí qual que é a solução para isso? A gente investir globalmente. Porque investindo globalmente, a gente consegue ver que os retornos ao redor do mundo sempre foram melhores do que no Brasil, né? Em economias maduras, em empresas de maior qualidade, em economias que possam prosperar, né, o crescimento das empresas. E isso também elimina um pouco do timing de mercado, porque diversas economias têm ciclos econômicos diferentes, então a gente elimina um pouco o timing. No momento que uma economia está em alta, a outra está em baixa, então a gente foge um pouco do timing de mercado. Já resolvemos dois problemas, né? Como fazer investimentos por longo prazo e como sem ter o timing de mercado. E o terceiro ponto, que é a questão do risco. A gente vê muitas pessoas preocupadas com o risco quando se trata com ações, e aí a gente vê muitas vezes que quando você investe globalmente, né, você não investe em reais, principalmente você investe em dólares, em euros, em ienes, em yuan, você investe em moedas diferentes. E isso expõe a gente para a volatilidade do real, para o risco do real. E que muitas vezes, até que frequentemente, o risco do real é maior do que o próprio risco de investir em ações. Então a gente já percebeu ali que a gente tem que fazer uma proteção cambial. A gente fez alguns estudos, carregou algumas análises a respeito de proteção cambial e a gente viu que, né, historicamente, o Brasil é um importador de capital, né? Ele precisa de investimento estrangeiro, então ele tende a ter um diferencial de juros positivos. Ou seja, a gente sempre paga mais pro real, né? A gente sempre paga uns juros mais altos do que o estrangeiro. Isso faz a gente ter um diferencial de juros positivos. Com isso, a gente ganha dinheiro para fazer a proteção cambial. Então, quando você soma um investimento global em ações com uma proteção cambial que é vantajosa para você, você chega numa alocação muito interessante. E como você pode ver nesse gráfico, ele mostra uma simulação de como teria sido nos últimos 10 anos se você tivesse investido em ações globais, né, através do S&P 500, por exemplo, e feito a proteção cambial durante esses 10 anos. Você teve um retorno de 7 vezes a mais do que você teria tido no Ibovespa e com um risco 31% menor, ou seja, ele é claramente um risco menor investir globalmente e fazer a proteção cambial. E foi exatamente isso que a gente olhou para desenvolver o Komatsu Ações Globais. Investir em ações globais, fazer a proteção cambial e fugir ali desse timing de mercado, ou seja, que a pessoa consiga carregar o mesmo fundo por muito tempo. Bom, terminando de falar, né, do primeiro fundo da Komatsu, eu vou trazer um pouco do que aconteceu em agosto, brevemente. Logo no comecinho de agosto, a gente teve o resultado da reunião do Copom, que eles subiram a Selic em 0,5% e informaram que provavelmente seria a última alta. Ou seja, a gente viu o mercado assumindo que essa foi a última alta de juros. Isso foi muito bom para a Bolsa, né? O Ibovespa subiu muito, se destoou do mundo, né? A gente teve os juros de longo prazo caindo bastante também, o mercado ficou bem feliz com essa notícia do Copom, o que motivou as altas desproporcionais, né, da Bolsa brasileira em relação às bolsas globais.
Um outro dado relevante veio logo no começo do mês, que foi o desemprego dos Estados Unidos, veio em 3,5%. É um número bem baixo, então os mercados globais não gostaram, porque isso sinaliza para o Banco Central americano que eles podem subir os juros mais forte do que é, anteriormente especificava, né? O mercado agora começou a olhar para os juros americanos subindo mais 0,75%. Adicionando isso, no final do mês, o presidente do Banco Central americano, numa reunião com todos os presidentes dos bancos centrais ao redor do mundo, falou que a economia precisa, né, sofrer para a inflação de fato abaixar. E isso foi muito pessimista, isso trouxe um sentimento muito ruim para o mercado, que foi mais ou menos o que aconteceu no final do mês passado. O mercado hoje já digeriu essa informação, já entendeu que isso é meio temporário, já estamos vendo notícias que talvez essa fala tenha sido um pouco equivocada, mas que foi algo que aconteceu. Inclusive, no meio do mês, saiu dados do mercado imobiliário americano, né, que é muito importante lá para a economia deles, e já deu uma sinalização, já fez uma sinalização, né, que ele está caindo, né, que ele está decaindo, que ele está parando um pouco, o que pode ser muito positivo para a inflação e para necessidade de eventuais necessidades de alta de juros lá fora. Bom, é isso. Fica o convite para vocês entrarem no site e acompanhar as cartas mensais e também para seguir as redes sociais da Komato para acompanhar as novidades do Komato Ações Globais.